Quero dar as boas-vindas ao nosso colega Eric Faria, que está aqui no nosso estúdio, mantendo o distanciamento social. Fala, Eric. Abraço, André. Beleza, meu velho? Tudo bem, Fala, Sereno? Eric. Por falar em técnico, a gente recebe o Eric para falar sobre a busca do Flamengo. Já podemos anunciar o novo técnico Fumaça branca, rubro-negro, Eric? Fumaça branca? Futebol às vezes é meio traiçoeiro, né? Amigos Hernan, Arnaldo e Zé também, um abraço para eles também em casa. Futebol é traiçoeiro para a gente cravar, né? Mas assim, todos os indícios hoje levam a crer que o Domenech Torrent, esse é o primeiro desafio, né? A gente aprender a falar o nome dele. Ensina pra gente. Domenech Torrent. Você consegue, Sereto? Eu vou chamar ele de Domi, né? Eu Porque acho que é isso. íntimo. Eu acho que O é muito Domi- nome para arquibancada, né? Domi. O Domi. O Torra, o Torra. Ou o Torra. O Domi, mas chamam ele de Domi na intimidade, né? Assim, então, eu acho que vai acabar pegando o olê, Domi, né? Domi, Se ele fizer sucesso. O Arnaldo gosta. E assim, então, qual é o quadro hoje? Ele é o cara a ser buscado pelo Flamengo. Acho que nesse momento, inclusive, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão em Girona para fechar os últimos acertos da contratação, assinar o contrato. O Marcos Braz e o Spindel só vão voltar para o Brasil com papel assinado para não correr nenhum risco de alguma coisa no meio do caminho ficar para trás. Então, assim, eu acho que a gente já pode dizer que o Domenech Torrent vai ser o técnico do Flamengo. Ele não está oficialmente ainda anunciado, mas tudo leva a crer que ele vai assinar um contrato de 1 ano e meio até o fim de 2021, o que coincide com o período do presidente Rodolfo Landim. Então, em tese, ele vai ser o último técnico dessa administração. Ele virá, em princípio, com 3 assistentes espanhóis. Um deles trabalhou com ele no Barcelona, com o Pepe também, o outro não, o Jordi Guerreiro. O outro Jordi Igres fala português, isso vai ser também um fator importante nessa adaptação do Torrent. Enfim, a gente tem que esperar agora e aguardar. Assim, para mim ainda é uma grande incógnita, não sei o que os companheiros acham, porque vai ser o segundo voo solo da vida do cara, né? Ele trabalhou no New York City, onde não teve assim um trabalho, um desempenho que você fala assim, nossa, espetacular, os números são até bem razoáveis para baixo, 60 jogos e 29 vitórias só, nenhum título. Enfim, alguns elogios com a forma de jogar, o tic-tac, a coisa da herança do Cruyff, do Guardiola, né, isso tudo, mas, enfim, herança, você tem que fazer a tua história, né? Assim, quase todo técnico um dia foi auxiliar, né? Imagino que quase todo grande treinador um dia tenha começado a sua vida como auxiliar de alguém. O Zidane foi auxiliar do Ancelotti. Sim. O Mourinho foi auxiliar do Van Gaal. Bob Robson. Exato. O Zé jogou na Europa há muito tempo, ele deve ter esse hábito e conhecedor da coisa do auxiliar ser muito importante no dia a dia Muricy do clube, foi né? auxiliar do Tele, o Oswaldo do Vanderlei. Oswaldo Vanderlei. O Parreira trabalhou com o Zagallo até se tornar um técnico, né? Campeão do mundo. Perfeito, foi preparador físico da seleção de 70. Então, assim, o Zé na Europa, ele deve ter tido essa experiência algumas vezes de ver um auxiliar muito presente, até muitas vezes mais do que o próprio técnico no campo de treinamento, né? Se você me permite. Claro, óbvio, ótima pergunta. Como é que você está vendo, Zé, essa escolha do Flamengo por quem foi auxiliar do Pepe Guardiola, ou seja, por quem traz as ideias que o Flamengo pretende para o seu time, ideias ofensivas, ideias do Pepe Guardiola, Zé? Eric, boa tarde para você, é muito bom te rever. Como você mencionou, isso acontece muito, né? É bem presente nos clubes na Europa, de quem dá os treinamentos são os auxiliares, né? O treinador principal, ele faz somente alguns ajustes, né? Bola parada ali, posicionamento do atleta dentro de campo, mas quem dá os treinamentos são os auxiliares. Mas eu tenho uma pergunta, Eric, você que está vivenciando esse momento aí de busca de treinador para o Flamengo. A minha pergunta é o seguinte: se concretizar a contratação do Domenech para o Flamengo, a minha pergunta é o seguinte: o Domenech ele é um treinador que vem da escola do Barcelona, né? Da escola do Cruyff, né?
uma linha de pensamento muito ofensiva, mas, ao mesmo tempo, vem com a ideologia, né? Modelo de jogo do Pepe Guardiola, um jogo de posição. O Flamengo perde um treinador que tinha uma ideia, uma maneira de jogar totalmente diferente, né? Uma ideia de jogo de mais mobilidade. A minha pergunta é o seguinte, o Flamengo vai em busca desse treinador que tem ideia de jogo totalmente diferente da que tinha o Jorge Jesus. Será que, se ele for contratado, ele vem para implementar dentro do Flamengo a ideia que ele tem desde suas raízes, né, um jogo de posição, ou ele vem para dar continuidade à ideia de jogo de mobilidade que o Jorge Jesus já tinha implementado dentro do Flamengo, que deu certo? É legal, Zé, você perguntar isso, que é até mais um assunto para a gente poder levantar aqui. O que a gente soube, que nessas reuniões que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e o Bruno Spindel, diretor executivo, fizeram com alguns treinadores, o Rizek até mostrou, né, ao longo da última semana, os candidatos, eles ficaram muito bem impressionados com a humildade do Domenech Torrent, no sentido de que ele acompanhou e viu tudo aquilo que o Jorge Jesus fez. E ao que parece, essa humildade, assim, no sentido de que, não, eu não quero chegar e mudar tudo, eu não quero pôr a minha digital logo de cara. Eu acho que é importante a gente ter uma continuidade para aí sim eu poder tentar começar a colocar coisas que eu penso de futebol. O que eu consegui saber dos bastidores foi isso, assim. Então ele deixou uma ótima impressão por isso. Por ele em nenhum momento ele romper algo que já vinha acontecendo, né? Que é esse esquema, como o Zé falou, do Jorge Jesus, que o time está super à vontade, um ano jogando assim praticamente, e querer de cara mudar tudo. Então, assim, eu acho que isso também pesou, viu, Zé, na escolha desse recursos humanos rubro-negros aí pela Europa para escolher o nome ideal. Assim, a questão da humildade do Domenech em aceitar que hoje ele chega numa estrutura pronta, em que ele não precisa mexer, ele não precisa ter um trabalho autoral para se sair bem. Então, assim, eu acho que isso também vai contribuir nesse período de adaptação dele, porque, querendo ou não, é muito diferente da relação com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um técnico português que acompanhava ativamente o futebol brasileiro pela televisão. Já tinha uma carreira num clube de massa. Já tinha uma carreira sólida na Europa. Querendo ou não, o Benfica, se ele não é hoje top 5 da Europa, mas chegou a 2 finais de Liga Europa, ganhou 3 ou 4 campeonatos portugueses, ganhou taça, enfim. Era um cara... Tinha a cabeça dele em jogo caso perdesse um campeonato, um clássico. Claro, ele estava assim, ele tinha um estofo maior para assumir um clube como o Flamengo. O Domenech não. Ele é uma incógnita. Então, até a gente estava conversando, né, André, na redação, e assim, uma questão que eu gostaria de lhe perguntar ao Domenech é o seguinte: por que nunca nenhum clube espanhol o buscou para ser treinador principal? Equipes pequenas investem a beça em treinadores jovens na Espanha. Né? E ele com um currículo desse, com a chancela do Guardiola, por que será que ele não quis, ele não se sentia pronto ainda, 2, 3, 4, 5 anos atrás? Então, isso ainda me causa um pouco de dúvida, que eu acho que é uma questão legal que ele pode explicar melhor, sem colocar em xeque o trabalho dele. Mas por que só agora ele resolveu ter um trabalho autoral? O Hernan conversou com o Torrent, né? E eu antes de passar a bola para o Torrent, desculpa. A gente vai tropeçar nesse trava-língua aí. Conversou com o Torra. Acho que eu te expliquei, né, Zé? Mais ou menos por alto, assim, né? Não, entendi muito bem. Entendi muito bem. O Carvalhal disse textualmente que o Flamengo é um grande projeto, mas que ele não acha que é um bom momento vir morar no Brasil. Sabe o que eu acho, André? O Flamengo hoje e outros grandes clubes, eles são peixes grandes num aquário pequeno. Exato, exatamente. Não dá. É melhor você pescar um peixe pequeno num oceano enorme, que você vai nadar pra caramba aquele peixinho, do que você ficar ali batendo numa parede, na outra do aquário, entende? Bom, essa é uma opinião polêmica, mas a água desse aquário, ela tá um pouco turva nesse momento. E né? com geosmina. Não, a água aqui tá completamente contaminada, vamos combinar, né, O Carvalhal falou o seguinte, que o Flamengo era um belo projeto, o Carvalhal já tem uma carreira muito mais consolidada que a do Domi, e ele falou o seguinte, que ele não vem morar no Brasil porque a questão familiar pesa. Claro. Vir para o país que nesse momento não está conseguindo controlar a pandemia. Está coberto de razão. Ninguém está especulando isso. Ele afirmou isso textualmente em Portugal. Então o Flamengo, quando estabelece que tem que trazer um técnico europeu, porque é em sintonia com a sua torcida, em sintonia com o que o clube pensa, por achar que no Brasil
não tem ninguém nesse momento capacitado para dar sequência ao trabalho do Jesus, ele vai ter que recorrer a um cara que veja no Flamengo um início de carreira mesmo. Porque qualquer treinador médio hoje na Europa, como é o Carvalhal, vai falar isso. Eu não vou sair do meu continente nesse momento. O Hernan conversou com o Domi. E aí, Hernan? Conversei com o Domenech hoje, eu acordei via mensagem 3h40 da manhã, eu tinha respondido a uma mensagem que eu tinha mandado ontem para ele. Ele está muito animado com o projeto do Flamengo, porque fazia parte do projeto dele como profissional vir para a América do Sul, Brasil ou Argentina. E, evidentemente, ele já estava vendo os jogos do Flamengo no ano passado por causa do Rafinha, do Felipe Luiz, do Diego Alves, são jogadores que ele conheceu lá na Espanha. E assim, para você pensar, ele saiu, né, de um trabalho que já era consolidado, vencedor, 23 títulos com Guardiola e decidiu ser treinador. O Domenech Torrent, antes de conhecer o Guardiola, ele já estava treinando times pequenos. Então, ele tem uma carreira, evidentemente, não se compara ao tamanho que é o Flamengo. O Flamengo é o maior desafio, se fechar, tudo leva a crer que ele vai fechar hoje, é o maior desafio da carreira dele como treinador. Quando ele assume o New York, até respondendo um pouco ao Eric, ele teve propostas, ele me disse, do mundo árabe, de clubes espanhóis e do New York. Até o próprio Guardiola falou para ele, olha, o New York é um lugar, a MLS é um lugar onde você vai conhecer uma cultura diferente, mas um futebol completamente diferente. Tem uma questão econômica também, né, André? Você. O New York City faz parte do Group City, que é dono do Manchester City, que é onde está o Guardiola, o Fernando Soriano, sim, toda aquela estrutura toda comanda os dois clubes também. Então, assim, a questão da proposta do mundo melhor dos Estados Unidos, eu adoraria morar em Nova York também, acho uma cidade espetacular. Mas cá entre nós, a questão do peso do New York City nessa escolha tem muito a ver com a questão econômica do New York City, de fazer parte do mesmo grupo que o Guardiola trabalha, que o Fernando Soriano trabalha, enfim. Então, assim, eu acho que isso tudo a gente tem que pesar. Não é botar contra na balança, nem a favor, mas eu acho que são aspectos que a gente precisa pesar na hora de falar do Domenech, porque, assim... É uma incógnita. Até para dar uma esfriada na expectativa, porque a expectativa é muito grande. Eu acho que o Rizek tem total razão quando diz que o Flamengo ele vai ao encontro da sintonia da torcida e acho que está correto. O time tem que saber o que a torcida pensa. Eu só não sei se a torcida pensa em ter um técnico estrangeiro ou se a torcida pensa em ter um técnico ofensivo, né? Ou se a torcida pensa em ter os dois. Um técnico estrangeiro que seja ofensivo e baseado no Jesus, no Na que real, fez o a torcida Jesus. quer que alguém faça o que o Jesus fez ano passado. Ganha muito, título. mas o que é muito difícil. Até porque há Esse maneiras é muito diferentes. difícil. Há maneiras difícil. diferentes de ser ofensivo, Claro, né? e de ser campeão também, né? O Zé citou a diferença de como o Jesus joga. Eu acho que o Jesus é mais Klopp, por exemplo, que é um técnico ofensivo. Uhum. Mais direto, mais vertical, né? Exato. E o Torren é mais Vertical. Guardiola. São duas escolas diferentes de um jeito ofensivo de jogar. E tão bonito quanto, né? Sim, claro. Super Há agradável, várias maneiras. né? Não existe um jeito certo e um jeito errado de jogar futebol, né?